Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao programa Líder de Alto Valor. Aqui nós discutimos as estratégias na sua jornada para que você se torne um líder reconhecido, valorizado por seus objetivos e metas realizados na empresa. Eu sou Paulo Andriotti e o tema dessa live é como acelerar os seus resultados e os resultados da empresa. A maior vantagem competitiva de uma empresa é o trabalho em equipe. Quando você consegue colocar todas as pessoas da equipe remando na mesma direção, as possibilidades de sucesso, as possibilidades de conquistar grandes resultados, elas são ilimitadas. E a gente sabe o quanto é importante dentro desse barco você ter pessoas com características diferentes, pessoas que se complementam, né, dentro de cada habilidade, de cada talento, para que esse barco possa estar indo sempre em frente, né, em direção de um grande rumo, de um grande farol, de um porto onde realmente você possa aí realizar aí os teus grandes feitos, os teus grandes resultados. A questão é que as equipes são formadas por pessoas. E quando a gente fala de pessoas, a gente está falando de pessoas que não são iguais, né? Pessoas que são imperfeitas, como eu, como você, e pessoas com muitos vícios, com hábitos ruins, e tudo isso faz com que exista conflitos, divergência de opiniões, e enfim, que às vezes, né, quando se leva o narciso para um lado, se tem um narciso muito forte, isso acaba atrapalhando aí os resultados, acaba atrapalhando aí o direcionamento daqueles objetivos importantes, daquelas atividades importantes para que a empresa realmente possa ter aí um resultado diferenciado. Apesar disso, é possível trabalhar em equipe. Mas isso vai exigir uma liderança forte e preparada para vencer essas tendências, né, que as pessoas têm de criarem situações que muitas vezes descaracterizam as equipes. Acaba virando mais o eu-equipe ou acaba virando mais grupos de trabalho do que equipes. Equipes direcionadas com um grande propósito, com objetivos, metas muito bem definidas. E isso acaba gerando uma falta de cooperação, acaba gerando politicagens, fofocas, conversinhas que pouco agregam para o negócio, pouco agregam para você como gestor, que pouco agrega para que você possa realmente se tornar aí um gestor reconhecido, um gestor valorizado dentro da tua empresa e uma pessoa que realmente possa aí galgar grandes cargos, ter remunerações constantemente melhoradas, enfim, grandes oportunidades dentro da tua empresa. Isso gera um problema também muito forte, que desagrega demais o ambiente de trabalho, que é a desconfiança, o desrespeito, a arrogância, a vaidade, e todas essas coisas deixam as equipes disfuncionais. E quando as equipes são disfuncionais, os prazos não são cumpridos, né? Elas não conseguem executar bem as suas tarefas dentro daquilo que é estipulado pela empresa. Os funcionários competentes, aquelas pessoas que têm talentos, aquelas pessoas que realmente trazem resultados para a empresa, muitas dessas pessoas acabam deixando a empresa. O ambiente de trabalho ele vai se deteriorando aos poucos, né? Porque ninguém consegue trabalhar num ambiente, né, onde não existe essa cooperação entre as pessoas, onde não existe aquela confiança, mesmo porque a gente passa grande parte do nosso tempo dentro das empresas, na verdade. O nível de cooperação da equipe também é muito baixo, ele cai bastante, isso acaba afetando o comprometimento das pessoas, cai a produtividade e a motivação das pessoas, ou seja, fica um clima dentro do ambiente de trabalho muito ruim para estar se trabalhando. A empresa de consultoria, a inglesa Deloitte, da Tendências Globais de Capital Humano de 2019, ela entrevistou mais de 10 mil líderes de negócios e de recursos humanos de 119 países, sendo que 194 eram brasileiros.
Essa pesquisa, ela revelou que 85% dos trabalhadores de todo o mundo não estão totalmente envolvidos no seu trabalho, o que os leva a deixarem seus empregos. Olha só, gente, 85% dos trabalhadores de todo o mundo não estão totalmente envolvidos no seu trabalho. E olha que interessante, essa pesquisa não é antiga não, tá? Era de 2019. Então é uma pesquisa assim, bastante recente. Então eu sempre falo o seguinte, né, que quando a gente vê essas pesquisas que nos mostram números que acabam nos assustando, né, de repente, talvez na sua empresa, né, no teu negócio, talvez você tenha números melhores, ou talvez você nunca nem pensou nessa situação, né, nesse nível de envolvimento, mas o interessante é que essa pesquisa, ela traz para você, traz para mim, né, traz para os gestores uma grande oportunidade, né? Ela traz uma oportunidade de você fazer uma reflexão, né, está verificando o que é que está dificultando esse envolvimento dos teus funcionários, né, e pode aí trazer uma grande oportunidade para você realmente se tornar aí um gerente diferenciado, um líder diferenciado aí dentro da tua empresa, né? E então essas pesquisas, elas são importantes e elas precisam servir para você como uma reflexão. Não perca essa oportunidade de você estar refletindo, verificando onde é que pode estar os gaps, os gargalos, né, que talvez esteja aí dificultando também você de envolver toda a tua equipe, todos os seus funcionários aí nas atividades diárias da sua empresa. Bom, e aí tem algumas, eu sempre gosto de fazer algumas perguntas, alguns questionamentos, para ajudar a gente nessa reflexão. A primeira pergunta, eu trouxe duas perguntas hoje importantes aqui para você. A primeira delas, como garantir que as pessoas se sintam reconhecidas, respeitadas e valorizadas como integrantes de uma equipe? Olha só que pergunta importante, gente. Como garantir que as pessoas se sintam reconhecidas, respeitadas e valorizadas como integrantes de uma equipe, né? Então, começa a pensar, né? Começa a refletir sobre essa pergunta, né? Pensa um pouquinho aí nas pessoas que trabalham com você, se você, de repente, não tem uma equipe, ou talvez você esteja um departamento, é só você, ou você não é um líder, ainda não é um líder, ainda não é um gestor, comece a perguntar, né? Como é que você também pode estar fazendo isso aí? Como é que você pode estar dando a sua contribuição para se sentir mais engajado dentro das atividades da empresa? E aí uma segunda pergunta também bastante importante. Como criar um ambiente inclusivo onde as pessoas e as equipes se sintam parte essencial da empresa? Então, como criar um ambiente inclusivo onde as pessoas da tua equipe se sintam parte essencial da empresa? Então, o que você pode fazer? O que você pode fazer que ainda você não está fazendo para que você consiga fazer com que as pessoas se engajem mais dentro das atividades, dentro das tarefas aí da tua empresa, tá? Então são duas perguntas assim bastante importantes para que você possa estar te ajudando, né, nessa reflexão dessa pesquisa que eu acabei de apresentar para você, tá bom? E olha só que interessante, um estudo realizado pela professora e pesquisadora Teresa Amabile, da Harvard Business School, em 12 mil relatórios de funcionários que atuavam em 26 equipes diferentes, em diferentes empresas, mostrou que as equipes que obtinham os melhores resultados tinham em seus líderes algumas características diferentes dos demais. Tá? E a partir dessas características, né, essa professora e pesquisadora, ela desenvolveu, junto com a sua equipe, uma técnica em 4 passos
da qual eu fiz uma adaptação de acordo com a minha experiência, na minha experiência prática em gestão de equipes e liderança, e que eu vou estar passando para você agora, tá bom? Então vamos lá. Então, papel e caneta na mão, anota que são 4 passos bastante simples, mas poucos gestores fazem e que realmente aí vai fazer uma diferença muito grande aí na tua empresa, aí no teu desempenho, no desempenho da tua equipe. Obviamente, né, isso vai trazer um retorno bastante importante para a tua empresa. Bacana? Então vamos lá. Primeiro passo é monitorar adequadamente o trabalho. Monitorar adequadamente o trabalho é você dar espaço para que as pessoas da sua equipe, né, para que seus liderados apresentem sugestões, apresentem ideias, para que os problemas sejam resolvidos. E é deixar que essas pessoas, que os seus liderados, né, que a sua equipe busque as soluções e também resolva os problemas, tá? Então não basta apenas você dar espaço, você fazer com que você seja uma pessoa aberta àquilo que eles falam, porém você não motivá-los a resolver e solucionar esses problemas, né? Então é muito importante que, além de você ouvir as necessidades, ouvir as ideias, você fazer com que eles resolvam os problemas, né? Que eles que buscam soluções e eles que resolvam esses problemas. Você não pode pegar um abacaxi da mão deles e trazer para você, né? Senão você vai, a gente sabe como é desafiador, como é difícil o trabalho diário de um líder. E a gente tem uma tendência a ficar pegando os abacaxis, né? Uns falam abacaxis, outros falam os macaquinhos que a gente coloca no ombro dos nossos funcionários. E aí a gente acaba muitas vezes, ou na maioria das vezes, a gente acaba não atendendo os nossos gestores, não atendendo os nossos pares, né, que às vezes eles necessitam de informações, de algumas coisas que são importantes, e às vezes acabamos ficando presos das atividades dos nossos subordinados, quando na verdade a gente teria que estar fazendo com que eles conseguissem caminhar, conseguissem realizar as suas atividades. E dentro desse elemento existem 2 coisas importantes, tá? A primeira é a questão da delegação. Então, quando a gente está falando em monitorar, é uma grande oportunidade de você delegar, mas não é simplesmente delegar por delegar, né? Eu recentemente estava fazendo uma mentoria com uma cliente onde ela reclamava muito dos seus funcionários, né? Que eles não faziam aquilo que precisava ser feito, né? E ela ficando sobrecarregada. Aí eu fiz aí o trabalho com ela, nós aplicamos um feedback 360 graus e depois, a hora que eu fui fazer a devolutiva, o que a gente percebeu? Que ela até delegava algumas atividades, porém ela ficava muito em cima das pessoas, né? Então fazia com que ela se sentia sobrecarregada e as pessoas acabavam não tendo não tinha aquela segurança para realizar as atividades, né? E as pessoas acabavam, tudo o que iam fazer, iam perguntar para ela o que tinha que fazer, como que tinha que ser feito, né? Então é muito importante que você como gestor, você como líder, que você mostrar o que precisa ser feito e não como fazer, né? Então o que ele é muito mais importante nessa situação do que o como, tá? Então fica aí. É importante monitorar e delegar com autonomia, é importante você delegar com autonomia e autoridade para que você possa monitorar, né, e não ficar fazendo microgerenciamento, que a gente vai ver daqui a pouquinho, e também sempre mostrar para a tua equipe, para as pessoas, o que precisa ser feito e não o como fazer. Bacana. Então, gente, monitorar é ficar esperando por um comportamento absolutamente correto de alguém
para fazer um elogio sincero, mas elogiar quando a pessoa estiver fazendo algo mais ou menos certo, né? Ou quando você perceber que houve alguma evolução nas atividades que ela está realizando, né? Então, o monitoramento então não é você então ficar esperando coisas assim maravilhosas, fantásticas acontecer, mas aconteceu alguma coisa boa, você viu alguma evolução no teu funcionário, você viu que ele apresentou algo diferenciado, você viu que ele fez uma tarefa hoje melhor do que ele fez ontem, ou seja, houve um esforço dele, né, para que ele melhorasse aquilo, vai lá e faz um elogio para a pessoa. Né? A gente fala muito de elogio, mas os gestores elogiam muito pouco seus funcionários, né? Então a gente tem que estar atento a isso, ok? Tem que estar muito atento que isso faz parte desse trabalho, do trabalho do gerente, do trabalho de um líder. Monitorar adequadamente o trabalho, ele é diferente de fazer um microgerenciamento no trabalho, tá? Então, esse é um conceito bastante importante. O microgerenciamento, ele demonstra, entre outras coisas, a falta de confiança, e que o gestor não foi competente o suficiente em escolher a pessoa certa para determinada tarefa. Então, quando você começa a microgerenciar demais, né, ficar muito em cima da pessoa, é porque ou você não confia naquela pessoa que você colocou para fazer aquele serviço, então a culpa é tua, ou você não treinou a pessoa de uma forma adequada, né, você é o responsável por isso, ou você, por algum motivo, você acabou colocando a pessoa inadequada para fazer essa tarefa, tá? E a responsabilidade também é sua. Então, para que você possa ter tranquilidade, para que você possa evitar o microgerenciamento, é fundamental que você coloque a pessoa certa para fazer a atividade certa, né? Verifique se aquela atividade que ela vai fazer, ela é uma atividade que é desafiadora, né? Não seja uma atividade de rotina, mas algo que desafie aquela pessoa, mas desafie o suficiente para que ela possa ter a capacidade de pensar para resolver aquela situação. Então, microgerenciar é quando o gestor pratica um excessivo controle sobre sua equipe, sobre as pessoas da sua equipe. Esse tipo de gerenciamento de pessoas é um dos maiores causadores da desmotivação, da desconfiança, de estresse, inibição de talento, tá? e provoca um ambiente de trabalho desanimador, né? Então, ambientes de trabalho onde tem chefes, né, que ficam microgerenciando, ficam em cima todo o tempo, isso gera todos esses tipos de problemas que eu acabei de relatar para você, e obviamente faz com que a empresa não tenha resultado, né? Então, quando a equipe se deparar com problemas, o líder deve oferecer uma ajuda efetiva e compreender o que está por trás do problema apresentado, ou seja, descobrir quais as causas reais daquele problema. Então o líder não pode monitorar o trabalho da sua equipe através de uma ferramenta incrível que infelizmente é muito pouco usada, que é o feedback, né? E esse feedback, ele deve ser focado nos resultados, né, que a pessoa ou a equipe está apresentando. Para isso é importante que as pessoas tenham objetivos, que as pessoas tenham metas, que essas metas e objetivos sejam alinhados à empresa, né? E que esse feedback que você vai estar dando para essas pessoas, né, seja focado nesses resultados, nos resultados que a empresa está precisando para que possa ter resultado. E, obviamente, né, são resultados que vai fazer a diferença aí para que você se torne um gerente reconhecido, um gerente valorizado e que possa realmente crescer aí dentro da tua empresa e também, quem sabe, né, você criar uma reputação onde você possa, de repente, estar aí galgando grandes desafios até em outras unidades da empresa, enfim, buscar oportunidades aí. O segundo passo é apoiar emocionalmente a equipe. Esse segundo passo é importante, porém, para isso, o líder ou gestor, ele precisa aprender a administrar as suas emoções, né? Então, o que eu estou falando aqui? Você como líder, como gestor, você precisa ter autocontrole das suas emoções, né? E a gente sabe
quanto é complicado quando você perde esse controle, né? Você acaba falando coisas que não deve, às vezes você fala num tom de voz que não deveria falar, que mesmo que talvez você não fale alguma palavra mais pesada, mas a tonalidade, a tua fisionomia, né, pode estar afetando aí a pessoa que está do outro lado, né? E quando eu falo a pessoa do outro lado, gente, eu não estou falando só o seu liderado, tá? Eu estou falando também que pode ser teu chefe, ou pode ser teus pares, né? E às vezes, né, dependendo do que você falar com teus pares ou com o teu chefe, isso pode acabar manchando a tua carreira. Então nós precisamos tomar muito, muito, muito cuidado, né? E as nossas emoções, elas são estimuladas por impulsos biológicos, né? Então, portanto, não há maneira, a gente não tem como ignorar essas emoções. Porém, nós podemos estar administrando essas emoções. E para isso é fundamental o autoconhecimento, né? É importante que você se conheça, é importante que você conheça quais são aqueles gatilhos que faz com que você fale numa tonalidade mais alta, ou que você perca o teu controle naquele momento, né? Uma outra coisa importante também para você como gestor, como líder, é você apoiar emocionalmente sua equipe, né? Primeiro ele precisa conhecer quais são os estímulos, que nem eu falei para você, né, que tira ele da normalidade, e depois aprender então como administrar, tá? Então são duas coisas importantes, e basicamente a gente está falando de algo fundamental, que é o autoconhecimento, né? É você se autoconhecer para que você realmente verifique quais são os estímulos que faz com que você perca boa e que acaba você, em muitos casos, você fazendo escolhas inadequadas que às vezes pode até atrapalhar a tua carreira, tá? E aí vem uma pergunta, né? Você pode estar se perguntando por que isso é importante, né? Por que o autocontrole é importante? Por que controlar, administrar nossas emoções é importante? Porque o líder ou gestor que tem controle sobre os seus sentimentos, seus impulsos, ou seja, ele age de uma forma racional diante de N situações que acontecem, ele é capaz de criar e manter um ambiente de trabalho saudável, né? Um ambiente de trabalho onde exista confiança, um ambiente de trabalho onde há imparcialidade, né? Um ambiente de trabalho onde as pessoas se cooperam entre si. Então é muito importante isso, né? E depois que o líder, então, cria esse ambiente de trabalho de confiança, né? Um ambiente de trabalho de confiança e aberto à cooperação entre as pessoas, ele precisa validar as ações e as decisões da equipe, ele precisa dar crédito naquilo que a equipe faz, né? Isso é bastante importante também, é você dar crédito para as pessoas que realmente estão te apoiando, as pessoas que realmente estão fazendo diferença na empresa. Quantas vezes a gente esquece de fazer isso? A gente entra no piloto automático, naquela correria, e a gente acaba deixando essas coisas que são tão importantes para os nossos funcionários, para nós, porque nós como gestores, como líder, dependemos da nossa equipe, né, para que tenha resultado, e da empresa, né, que depende de toda a equipe, depende de nós para que os resultados realmente aconteçam. Então, nessa fase, o líder precisa ajudar a aliviar as situações estressantes, porque muitas situações acontecem, né? Tem muitos contratempos, às vezes é falta de recursos, às vezes são situações que mudam, é falta de funcionário, é alguém que pegou atestado, que acaba sobrecarregando ele, são muitas situações, né? E o líder precisa ajudar nesse momento exatamente para fazer com que as pessoas não se sintam desmotivadas na execução das tarefas, né? Então ele é a hora que o líder tem que ir lá para dar apoio, não para fazer para as pessoas, mas dando apoio de uma maneira que as pessoas consigam realizar a tua tarefa aí da melhor maneira possível. Como, por exemplo, falta de recursos, né, ou mesmo perda de um funcionário, que nem eu falei para vocês, né, e às vezes até um funcionário-chave importante, né, uma pessoa que de repente ele é uma liderança dentro da sua equipe, que às vezes acaba saindo da empresa, né? Eu já passei por situações assim também. Então isso acaba muitas vezes afetando o moral da equipe, tá? Bom, é essencial que o líder se socialize e demonstre interesse real pelas pessoas, né? É importante que ele mantenha as portas
literalmente abertas para ouvir suas necessidades, né, os receios, os medos das pessoas, e principalmente demonstrar confiança nas pessoas, não apenas com palavras, mas com atitudes e comportamentos. É evidente, gente, que quando eu falo deixar portas abertas, né, para você que é gestor, você que é líder, a gente sabe que a gente tem uma infinidade de responsabilidades, né? Mas é importante que você agende esses momentos, né, para essas pessoas. Porque senão você vai receber essa pessoa na tua sala, não vai atender bem, vai estar entrando outras pessoas e isso acaba tirando o foco, tá? Então é importante que você dê um tempo para aquelas pessoas, para que você possa realmente tá tendo essa empatia e eles sintam que você está sendo empático com eles, né? Eles sintam que realmente você está preocupado, não que você está ali, mas já está pensando em outras coisas. Os nossos funcionários percebem isso, tá, pessoal? Então a gente precisa estar bastante atento a essa situação. O terceiro passo é reconhecer uma tarefa bem feita. Olha só, reconhecer uma tarefa bem feita, né? Então a gente precisa reconhecer sempre, né, os méritos da equipe, do trabalho individual, quando os resultados realmente estão acontecendo, né? Por isso que é importante ter metas claras, objetivos bem definidos, né? Você ter os indicadores de performance, porque quando você tem isso, você consegue realmente, cada vez que a tua equipe faz alguma coisa boa, né? Que uma pessoa faz algo diferencial, que você perceba que ela deu um salto na habilidade dela, é o momento de você ir lá, então, e reconhecer que ela está melhorando, reconhecer que ela está trazendo resultado para a empresa, né? Então, é importante então, que você verifique quais são os funcionários que estão se destacando, quais são aqueles que realmente estão fazendo a diferença e fazer um reconhecimento para essas pessoas, sem deixar de mencionar o apoio da equipe nessa conquista, já que ninguém consegue fazer nada sozinho, né? Uns precisam dos outros. Então é importante também que você, como gestor, como líder, crie esse ambiente de apoio, né, entre as pessoas. Mostre que isso é importante. Mostre que ninguém consegue fazer nada sozinho. Mostre para a tua equipe que o importante é aquele objetivo final que você precisa estar passando para eles, né? Mas nos momentos de dúvidas ou de sentimento de incapacidade, que certamente vão acontecer, principalmente nos momentos de fracassos e erros, você precisa estar aí abertos para que você possa ajudá-los ou estar direcionando para um caminho para qual eles possam estar resolvendo sozinho. Então, quando os resultados não estiverem indo bem, é essencial que o líder estimule a equipe a focar nas soluções, nas oportunidades e novas aprendizagens e não ficar apontando ou buscando culpados por fracassos momentâneos, né? Então precisamos focar sempre nas soluções, né? Precisamos sempre estar orientando as pessoas a estarem focando nas soluções, naquilo que realmente vai trazer um benefício. Não ficar preocupado quem errou, porque quem errou. O erro, a correção do erro, ele é fundamental para que a tua equipe cresça, ok? E aí nós vamos para o quarto passo, que é consultar os subordinados. O quarto passo a gente precisa buscar meios, né, de motivar as pessoas, né, fazer com que mostrar que elas estão sendo ouvidas, né, reconhecer a importância delas dentro da empresa e que as suas ideias que as suas opiniões, que as suas sugestões, elas são importantes e também estão levando a sério. E não só a gente fazer bajulação, né? Então, por isso que é muito importante você estar consultando as pessoas, conversando, pedindo as suas opiniões, né? Então o líder ele precisa ouvir essas opiniões e ideias da equipe, deixando de lado os preconceitos, hábitos já enraizados dentro da empresa. A gente sabe que hoje, mais do que nunca, né, cada vez mais o mercado de trabalho está assim, de uma forma muito louca, acontecendo coisas novas, a tecnologia chegando, inteligência artificial tá chegando, né? Carros, né, sem motorista está chegando, drones aí que vão fazer entrega, aí daqui a pouco drones vão estar fazendo entrega de produtos, né? Entende? Então tem muita coisa nova chegando e a gente precisa estar
está ouvindo essas pessoas, está passando para eles essas ideias, mostrando para eles que eles são importantes, mostrando para eles que eles precisam se desenvolver, mostrando para eles que a gente não pode parar, né? Que a gente tem que esquecer um pouco esses hábitos, essa cultura, ou melhor, preconceitos, né? Que às vezes impede a gente de estar tendo melhores resultados. Tá? Então é necessário refletir sobre quais ideias poderão ser implementadas e depois incentivar os funcionários a se arriscarem mais, né? A ir para cima, acreditar que eles podem, que eles têm capacidade. Né? E dentro do possível, gente, não se esqueçam, eu já falei isso no começo, mas vou reforçar para você agora: delegue autoridade e responsabilidade. Tá? Delegue autoridade e responsabilidade. Não adianta você só delegar tarefas, né, e não dar autoridade, muito menos responsabilidades para as pessoas. Né? As pessoas não vão se motivarem se elas sentirem que você não confia nas atividades dela. Ok? Bom, quando tarefas ou projetos forem concluídos, né, e os resultados gerados, jamais esqueça de dar o devido crédito ao idealizador, né, desse projeto. Não esqueça de sempre estar valorizando o trabalho em equipe, né? A gente falou já isso, mas é importante a gente repetir. E como eu disse, ninguém jamais fez alguma coisa brilhante, alguma coisa importante sem a ajuda de outras pessoas. Tá? E aí eu trouxe uma frase, já terminando essa nossa live de hoje, de Lao Tse, que diz o seguinte: o mau líder é aquele que o povo despreza. O bom líder é aquele que o povo venera. O grande líder é aquele de quem o povo diz: nós mesmos fizemos tudo. Olha só que frase linda, gente, e que frase importante, né? Então vou repetir de novo: o mau líder é aquele que o povo despreza. O bom líder é aquele que o povo venera. O grande líder é aquele de quem o povo diz: nós mesmos fizemos tudo isso. Então, gente, não abracem tudo, né? Deleguem com autonomia, com autoridade, com responsabilidade, né? E delegue para as pessoas certas. Né? Coloque desafios. É assim que você vai crescer na tua empresa, vai se tornar um gestor reconhecido, uma liderança importante e, obviamente, todo mundo vai sair ganhando com isso. E aí, se você gostou dessa live, curte e compartilhe com seus amigos e colegas de trabalho. Se inscreva no meu canal do YouTube, né? Clicando no sininho logo aí abaixo que aparece aí na tua tela, e a gente vai estar aqui toda semana, 2 vezes por semana, trazendo conteúdos importantes para você. Compartilha, passa para pessoas, para outras pessoas, outros colegas de trabalho seu, né, para jovens lideranças que estão iniciando a tua caminhada. E se você quiser também que eu trate de algum tema específico, manda para mim uma mensagem, tá, aqui pelo YouTube, ou manda no meu e-mail. Eu estou nas redes sociais aí como Paulo Andriotti, você vai achar fácil, que eu vou ter o prazer de estar te atendendo, beleza? Então, muito obrigado, um grande abraço e até a próxima!